Olá, o meu nome é Raul Ribadave, sou produtor de vinhos e formador WSET. Meu nome é Lana Ruff, sou também formadora de vinhos e sommelier, e hoje estamos aqui no Clube Direct Wine para ajudá-la a aprender mais sobre vinhos. Vamos a isso! Olá, hoje vamos ter um pack especial, é o pack Bordeaux-Borgonha. Eu acho que eu fiquei um pouco maluco quando fiz este pack, porque tem dois grandes vinhos que nós vamos provar e mostra a diferença entre as duas principais e mais famosas regiões do mundo, Bordeaux e Borgonha. Estas duas regiões ficam em França e não seria de estranhar, porque a França é um mundo dentro do mundo do vinho. Estamos a falar da Borgonha. A Borgonha é uma região que fica na parte este de França, portanto é uma zona com influência continental de clima e o solo é calcário, um dos melhores solos que existe para o vinho. Na região de Bordeaux, estamos a falar de uma região que fica no sudoeste de França, junto ao mar Atlântico, e com uma influência de uma corrente marítima que é quente, e é a única corrente marítima que existe em regiões vitivinícolas. Esta corrente marítima vai permitir que o Cabernet Sauvignon, que é a casta da região, a casta rei da região de Bordeaux, possa amadurecer convenientemente. Quanto a solo, Bordeaux tem um solo que é argilocalcário, mas a principal diferença é que temos gravilha nos melhores solos. Essa gravilha ajuda a drenar a água e também a concentrar calor para amadurecer a Cabernet Sauvignon. Continuando a falar nas diferenças, podemos falar, por exemplo, nas castas. Em Bordeaux, a casta rei é Cabernet Sauvignon e a Merlot. Apesar da Merlot ter uma implantação muito superior à Cabernet Sauvignon, na zona de onde vamos falar deste vinho, que é a zona do Médoc, a Cabernet Sauvignon é mais proeminente. Na Borgonha, a casta, obviamente, a casta rainha e única casta que existe para vinhos tintos é a casta Pinot Noir. A diferença entre estas castas é assombrosa, porque se a Pinot Noir é uma casta, e aqui vemos bem, é uma casta de pele fina, vemos bem que a cor é mais ligeira, mais translúcida, a Cabernet é uma casta de pele película bastante espessa e, obviamente, conseguimos ver na cor uma cor muito mais intensa. Obviamente que depois de falar nas castas, podemos e temos que falar na qualidade intrínseca dos vinhos. Se na Borgonha não existem vinhos baratos, mesmo os vinhos mais básicos são considerados caros, em Bordeaux nós podemos encontrar vinhos que são perfeitamente acessíveis à maior parte das pessoas. É possível encontrar um Bordeaux de 4, 5 euros, enquanto que na Borgonha é impossível encontrar um vinho da Borgonha por 4 ou 5 euros. Mas neste pack nós não estamos a falar desses vinhos, nós estamos a falar de vinhos que vão para um patamar de qualidade muito superior. E na Borgonha o patamar de qualidade tem muito a ver com a zona onde eu tenho esse vinho, onde são as vinhas. A Borgonha é toda classificada por vinhas, ou seja, eu posso ser um produtor e tenho uma vinha, mas essa vinha pode não ser exclusivamente minha, pode ser uma vinha que é repartida entre eu e mais 3, 4, 5, e muitos mais proprietários. Vou-vos dar um exemplo do Clos de Vougeot. O Clos de Vougeot, que é um Grand Cru na Borgonha, tem 50 hectares e tem 80 proprietários. Como é que isto aconteceu? Simplesmente porque, quando houve a Revolução Francesa, Napoleão, depois, quando estava no poder, resolveu que ia nacionalizar todas as terras que, nessa altura, eram das ordens religiosas, nomeadamente dos cistercienses e dos beneditinos, mas sobretudo dos cistercienses. Nacionalizou essas terras, no fundo essas vinhas, e revendeu essas vinhas. Ao mesmo tempo, aboliu a lei do morgadio, que vocês provavelmente lembram-se, também existia em Portugal. A lei do morgadio dizia que era o filho mais velho que herdava as terras e, portanto, as terras não eram divididas. Ora, se Napoleão revendeu as terras que eram da Igreja e aboliu a lei do morgadio, numa altura em que estamos a falar de há 200 anos atrás, imaginem, as famílias tinham 9, 10 filhos. Portanto, essas mesmas terras foram divididas por 9, 10 filhos e, portanto, ficaram retalhadas. Isto é o que faz com que, hoje em dia, na Borgonha, uma propriedade, uma terra, tenha vários proprietários. Em Bordeaux,
é totalmente diferente. Em Bordeaux, as propriedades são geralmente de uma só família ou de uma organização ou de uma empresa, são geralmente bancos, seguradoras, são empresas chinesas. Há uma infinidade de proprietários com muito poder económico em Bordeaux que têm estas propriedades que são mais caras. Estamos a falar de duas realidades muito diferentes. A nível de valores de terra, é também algo astronómico. Na Borgonha nós temos o hectare a ser vendido na parte dos Grand Crus, que são os melhores, podem exceder os milhões de euros. A última e mais recente aquisição retratou 33 milhões de euros por 1 hectare. Em Bordeaux, nos melhores sítios, não chegamos a estes níveis, mas também estamos lá perto. Na altura de avaliar a qualidade, vamos falar como esta qualidade é avaliada tanto na Borgonha como em Bordeaux. Na Borgonha, os vinhos vêm então dessas parcelas de terras que têm vários proprietários e que estão todas classificadas. Essas classificações das vinhas ocorrem em vários níveis. E a pirâmide de qualidade na Borgonha tem como base o chamado vinho Borgonha regional. É um vinho que pode vir de uvas de qualquer parte da Borgonha. A seguir passamos para o nível que se chama comunal ou village. São vinhas que estão dentro de uma localidade própria. E neste caso, por exemplo, a localidade é Vosne-Romanée. Já vamos falar disto mais à frente. Entretanto, na pirâmide da classificação de localidade, portanto de comunal, passamos então para a classificação de Premier Cru. E isto é uma vinha própria, bem definida, que tem essa classificação de Premier Cru. E a seguir, o topo da pirâmide é o Grand Cru, que é também uma vinha que está classificada com o mais alto nível. Como é que esta classificação ocorreu? Muito simplesmente porque os cistercienses, a ordem de Cister, grandes e experientes na agricultura, eram geniais. Uma das histórias que me contaram foi que na Borgonha eles analisavam as encostas, e a Borgonha, esta parte da Borgonha é uma encosta, chama-se Côte d'Or, chamada Encosta Dourada, é uma encosta que tem cerca de 60 km, que tem uma altitude entre os 200 e os 300 metros, e nesta encosta eles observavam como é que a neve evoluía, como é que ela evoluía ao longo do inverno a entrar na primavera. Portanto, os sítios onde a neve derretia mais rapidamente eram os sítios com melhor drenagem e melhor exposição. E isto permitia a eles classificarem esses vinhos como Premier Tête de Cuvée, que eram, na verdade, os melhores vinhos. E esta classificação era assim, e iam vendo onde é que as uvas realmente tinham a melhor expressão e faziam os melhores vinhos. E eles tinham isto tudo classificado. Só em 1935 é que se tornou oficial a classificação da Borgonha e, portanto, estamos a falar numa altura, não é assim tão há tanto tempo como isso, nem 100 anos passou, só que essa classificação vem e é um espelho da classificação que os cistercienses já tinham. Em Bordeaux não existia nenhum tipo de classificação similar. Bordeaux é uma grande denominação de origem, tem mais de 115 mil hectares de vinha, é enorme, é a maior região demarcada de Bordeaux. Mas depois, dentro da própria região de Bordeaux, AOC, nós temos N regiões demarcadas mais pequenas. São quase 60 denominações mais pequenas. Neste caso, nós temos a denominação de Pauillac, que é um lugar muito nobre dentro de Bordeaux, onde estão vários chateaus de grande categoria. Mas como é que eram classificados esses chateaus? Basicamente, em 1855, Napoleão III resolveu levar para uma mostra em Paris, uma feira universal, os melhores vinhos de França e pediu a cada região para escolherem esses vinhos. Os vinhos de Bordeaux foram, na altura, escolhidos pelas pessoas que comerciavam, ou seja, a Associação de Comerciantes de Bordeaux, que resolveu indicar os 60 melhores vinhos segundo o preço. E, portanto, aqueles que tinham o preço mais elevado passaram-se a chamar os Grand Cru Classés de Bordeaux, que ainda hoje existem. Isto não tem nada a ver com a vinha propriamente dito, tem a ver com a marca do vinho, ou seja, o chateau em si é que é o garante da qualidade. Isto quer dizer o seguinte: se eu estou
e neste caso temos aqui o Château Haut Bataillé, e ele está em Pauillac. O Château Haut Bataillé, eu por acaso não sei qual é a dimensão em termos de hectares, mas se por acaso comprasse mais terra em Pauillac, eles poderiam, na mesma, nesse bocado de terra, chamar Grand Cru Classé, ou seja, podiam usar essa terra para o vinho Haut Bataillé e continuar a chamar Grand Cru Classé de Bordeaux. Isto significa que não é a vinha que está classificada, mas sim o chateau em si, desde que dentro da mesma denominação de origem, que neste caso é Pauillac. Espero ter sido claro em relação a esta diferença, porque é importante. Então, na classificação de 1855, que é uma classificação independente da denominação de origem, não tem nada a ver com a denominação de origem, é uma classificação completamente comercial, nós temos vários níveis. Temos Premier Grand Cru Classé até 5e Grand Cru Classé. Portanto, Premier Grand Cru Classé, 2e Grand Cru Classé, 3e Grand Cru Classé, 4e Grand Cru Classé e 5e Grand Cru Classé. É evidente que o Premier Grand Cru Classé são os vinhos mais caros e mais famosos e os 5e Grand Cru Classé são os vinhos que, em princípio, têm menor preço e são os que têm menos fama. No entanto, eu posso-vos dizer que os 60 Grand Cru Classés que existem são todos famosos e representam a pirâmide, o topo da pirâmide em Bordeaux. São muitos vinhos? É muita quantidade? Não, é pouco. Representa cerca de 2% da produção inteira de Bordeaux. Portanto, é uma pinga no oceano. Mas são eles que levam a fama de Bordeaux para todo o lado. O primeiro vinho do PEC é o Borgonha. É um vinho do Domaine des Perdrix e quando uma pessoa tem a palavra domaine no rótulo de um vinho da Borgonha, significa que as vinhas são do próprio produtor. E neste caso o produtor é a família de Villars, que é uma família que tem 50% das suas possessões na Borgonha são de Premier Cru e Grand Cru. Vinhas extraordinárias, muitas delas na comuna de Vosne-Romanée, que vocês conhecem porque é de onde vem, é a localidade que vem o vinho mais famoso da Borgonha, que é o Romanée-Conti. Este vinho não é o vinho Romanée-Conti, era bom que fosse, mas não é, mas é um vinho que vem dessa localidade, ou seja, de vinhas dessa mesma localidade, tão distanciadas a centenas, dezenas de metros de Vosne-Romanée. É um vinho feito 100% Pinot Noir e que vocês veem com uma cor mais ligeira, mas mesmo assim com gripe e potência, porque Vosne-Romanée é uma comuna muito boa da Borgonha. 7 Grand Crus Classés estão dentro de Vosne-Romanée. O segundo vinho do PEC é o Château Haut Bataillé e é um vinho da colheita de 2020. Este vinho, para mim, é um 5e Grand Cru Classé de Bordeaux, portanto está na base do topo da pirâmide da qualidade em Bordeaux, só que há algumas coisas que nós temos que falar sobre isto. Muitas vezes nós temos vinhos 5e Grand Cru Classés que são, em qualidade, parecidos a 3e ou 2e Grand Cru Classés. Um exemplo é, por exemplo, o Château Lynch-Bages. Este não é o Château Lynch-Bages, mas foi comprado pelo Château Lynch-Bages em 2018. Portanto, em 2017, e a primeira colheita feita pelo Château Lynch-Bages foi em 2018. Portanto, esta já é a terceira colheita que Lynch-Bages faz no Château Haut Bataillé. Para mim, é um vinho com uma elegância extraordinária. Estamos aqui a falar de 62% de Cabernet Sauvignon, portanto, um vinho com uma tensão e com uma estrutura que vai durar muito tempo em garrafa. Este é um vinho ainda novo, 2020, e, portanto, o que vocês vão sentir quando provam um Bordeaux da margem esquerda, que é o caso do Médoc, neste caso ainda de Pauillac, e na pirâmide de qualidade dos Grand Cru Classés, vocês vão ter fruta negra espremida, como cassis, e depois o sabor da madeira a complementar esta elegância fabulosa, este comprimento de boca, esta tensão, acidez vibrante que tem. É um vinho fabuloso para durar décadas e décadas. Acho que é uma comparação um pouco injusta, porque tanto o Borgonha como o Bordeaux são vinhos extraordinários, mas em perfis muito diferentes. O Borgonha mais elegante, mais suave, enquanto que o Bordeaux, o Haut Bataillé, um vinho
de extrema tensão, muito tânico, hoje em dia não tão tânico como era no passado, mas com grande longevidade. E ambos os vinhos são vinhos para durarem na garrafa bastante tempo. Mais o Bordeaux do que o Borgonha, mas estamos aqui a falar de décadas sem qualquer problema. Desfrutem!